Esse vídeo foi baseado nos ensinamentos do livro Sete Fala, A Eterna Validade da Alma, de Jane Roberts. Não tenho um corpo físico e ainda assim estou escrevendo esse livro. Você ouviu falar sobre caçadores de fantasmas. Praticamente eu posso quase ser chamado de um fantasma escritor. Não aprovo o termo fantasma. É verdade que normalmente não sou visto, em termos físicos. Não gosto da palavra espírito também. Ainda assim, se sua definição da palavra implica na ideia de uma personalidade sem um corpo físico, então eu teria que concordar que a descrição é adequada a mim. Dirijo-me a uma audiência não vista, porém, sei que meus leitores existem, portanto, peço a cada um deles, agora, que me concedam o mesmo privilégio. Escrevo este livro pelos presságios de uma mulher, a quem me tornei bastante afeiçoado. Aos outros, parece estranho que eu a chame de Robert e de ele, mas o fato é que eu a conheci em outros tempos e lugares por outros nomes. Ela já foi ambos, um homem e uma mulher. Porém, nomes não são importantes. Meu nome é Seth. Nomes são simplesmente designações, símbolos, e desde que você precise usá-los, eu também devo. Escreva este livro com a cooperação de Robert, que fala as palavras para mim. Nesta vida, Robert é chamada de Jane, e o marido dela, Robert Butts, escreve as palavras que Jane fala. Eu o chamo de Joseph. Meus leitores podem supor que são criaturas físicas, que saem de corpos físicos, prisioneiros de ossos, de carne e de pele. Se você acredita que sua existência é dependente dessa imagem corpórea, então você se sente em perigo de extinção, pois nenhuma forma física dura para sempre, e nenhum corpo, mesmo bonito em jovialidade, retém o mesmo vigor e encantamento na idade senil. Se você se identifica com sua própria juventude, ou beleza, ou intelecto, ou realizações, então há o constante conhecimento corrosivo de que estes atributos podem e irão desaparecer. Estou escrevendo esse livro para lhe assegurar que esse não é o caso. Basicamente, você não é um ser físico mais do que sou e vesti, e descartei mais corpos do que me preocupa em contar. Personalidades que não existem não escrevem livros. Sou bastante independente de uma imagem física, e assim é você. A consciência cria a forma. Não é ao contrário. Nenhuma personalidade é física. É somente porque você está tão preocupado com os problemas diários, que você não percebe que há uma porção de você que sabe que seus próprios poderes são muito superiores àqueles mostrados pelo ser ordinário. Cada um de vocês viveu outras existências, e esse conhecimento está dentro de você, embora você não esteja consciente disso. Espero que esse livro lhe sirva para libertar o eu profundamente intuitivo dentro de cada um de meus leitores, e que lhe traga para o primeiro nível de consciência, independente dos critérios particulares que mais lhe servirão. Começo esse livro no final de janeiro de seu tempo, 1970. Robert é esbelto, cabelos pretos, uma mulher ágil agora, que se senta em uma cadeira de balanço e fala essas palavras por mim. Minha consciência está razoavelmente focada dentro do corpo de Robert. É uma noite fria. Esta é a nossa primeira experiência em escrever um livro completo, em transe, e Robert estava um pouco nervoso antes de a sessão começar. Não é apenas um assunto simples, ter essa mulher falando por mim. Há muitas manipulações necessárias e ajustes psicológicos. Estabelecemos o que me refiro como ponte psicológica entre nós, quer dizer, entre Robert e eu mesmo. Eu não falo através de Robert como alguém que fala por um telefone. Ao invés disso, há uma extensão psicológica, uma projeção de características de ambas as partes. Eu uso isso para nossa comunicação. Mais tarde explicarei como esse quadro psicológico é criado e mantido, pois é como uma estrada que precisa ser mantida limpa de escombros. Seria melhor você ler esse livro perguntando-se quem é você, ao invés de perguntar quem sou, pois você não pode entender o que sou, a menos que você entenda a natureza da personalidade e as características da consciência. Se você acredita firmemente que sua consciência está trancada em algum lugar dentro de seu crânio e é impotente para escapar disto, se você sente que sua consciência termina no limite de seu corpo, então você se vende por pouco.
E você pensará que sou uma ilusão. Não sou uma ilusão mais do que você é. E essa pode ser uma frase carregada, gravada, como um arquivo de computador. Posso dizer, honestamente, a cada um de meus leitores, sou mais velho do que você, ao menos em termos de idade. Como você pensa? Se um escritor pode se qualificar como qualquer tipo de autoridade em termos de idade, então devo obter uma medalha. Sou a essência de uma personalidade energética, não mais focada no mundo físico. Assim, estou consciente de algumas verdades que muitos de vocês parecem ter esquecido. Espero fazê-los lembrarem-se delas. Não falo tanto com a parte de você que pensa como você, mas a parte de você que você não conhece, que de alguma forma você negou e há algumas partes esquecidas. Essa parte de você lê esse livro como você lê. Falo para aqueles que acreditam em um Deus e para aqueles que não acreditam. Para aqueles que acreditam que a ciência encontrará todas as respostas, como a natureza da realidade, e para aqueles que não. Espero lhe dar dicas que o capacitarão a estudar a natureza da realidade para si mesmo, como você nunca estudou antes. Há várias coisas que peço que você entenda. Você não está preso no tempo como uma mosca em uma garrafa fechada, cujas asas são inúteis. Você não pode confiar em seus sentidos físicos para lhe dar uma verdadeira noção da realidade. Eles são mentirosos adoráveis, com um conto tão fantástico a lhe contar que você acredita sem duvidar. Às vezes você é mais sábio, mais criativo e muito mais conhecedor quando está dormindo do que quando está acordado. Estas declarações podem parecer altamente duvidosas agora para você, mas quando terminarmos, espero que você veja que elas são declarações claras dos fatos. O que lhe falarei já foi falado antes, ao longo dos séculos, e falado novamente quando foi esquecido. Espero esclarecer muitos pontos que foram distorcidos através dos anos. Ofereço minha interpretação original de outros, pois nenhum conhecimento existe em um vácuo, e todas as informações devem ser interpretadas e devem ser coloridas pela personalidade que a mantém e a passa adiante. Então, descrevo a realidade como a conheço e minha experiência em muitas camadas e dimensões. Isso não significa que outras realidades não existem. Tenho sido consciente muito antes de sua Terra ser formada. Para escrever esse livro, e na maioria de minhas comunicações com Robert, adoto informações de meu próprio banco de personalidades passadas, cujas características parecem ser apropriadas. Há muitos de nós, personalidades como eu mesmo, não focada no plano físico ou tempo. Nossa existência parece estranha para vocês, apenas porque vocês não percebem o potencial verdadeiro da personalidade, e vocês estão hipnotizados por seus próprios conceitos limitantes. Primeiramente, sou uma personalidade com uma mensagem. Você cria um mundo que você conhece. Você foi presenteado, talvez com o melhor presente de todos, a habilidade de projetar os seus pensamentos na forma física. O presente traz uma responsabilidade, e muitos de vocês são tentados a se elogiarem sobre o sucesso de suas vidas e culpar Deus, o destino e a sociedade por suas falhas. Da mesma maneira, a humanidade tem a tendência de projetar sua própria culpa e seus próprios erros na imagem de um Deus Pai, que parece estar crescendo no cansaço de muitas reclamações. O fato é que cada um de vocês cria sua própria realidade física, e em massa, vocês criam ambos, as glórias e os terrores que existem em sua experiência terrena. Até que vocês percebam que são os criadores, irão recusar aceitar essa responsabilidade. Ninguém pode culpar um diabo pelos infortúnios do mundo. Vocês já cresceram bastante em sofisticação para perceber que o diabo é uma projeção de sua própria psique, mas não cresceram bastante em sabedoria para aprender como usar sua criatividade construtivamente. A maioria de meus leitores está familiarizada com o termo salto muscular. Como espécie, vocês cresceram em salto do ego, mantendo uma rigidez espiritual com as porções intuitivas do eu, negadas ou distorcidas, além de qualquer reconhecimento. A hora está se aproximando. Ambos os meus amigos precisam se levantar cedo de manhã. Robert está trabalhando em 2 livros de sua própria autoria e precisa dormir. Antes de terminar essa sessão, peço-lhe que nos imagine,
pois Robert me disse que um escritor precisa ser cuidadoso em compor o cenário. Falam através de Robert 2 vezes por semana, às segundas e às quartas-feiras, nessa mesma grande sala. As luzes estão sempre acesas. Essa noite me é agradável olhar através dos olhos de Robert, para além do inverno. A realidade física sempre me tem sido restauradora e através da cooperação de Robert, e quando escrevo esse livro, vejo que eu estava correto em apreciar o seu charme inigualável. Há outra característica a ser mencionada aqui, Willie, o gato, um monstro amado, que agora está dormindo. A natureza da consciência animal em si mesma é um assunto altamente interessante e que consideraremos depois. O gato está consciente da minha presença e em várias ocasiões reagiu de forma notória a isso. Nesse livro, espero mostrar-lhe as constantes interações que ocorrem entre todas as unidades de consciência, a comunicação que se insinua além das barreiras das espécies, e em algumas dessas discussões usaremos o Willie como referência. Considerando que mencionamos animais, deixe-me dizer que eles possuem um tipo de consciência que não lhes permite tanta liberdade quanto a sua. Ainda assim, ao mesmo tempo, eles não são impedidos de usá-la por certas características que normalmente impedem o potencial prático da consciência humana. A consciência é um modo de perceber as várias dimensões da realidade. A consciência, como você a conhece, é altamente especializada. Os sentidos físicos lhe permitem perceber o mundo tridimensional e, ainda pela mesma natureza, podem inibir a percepção de outras dimensões igualmente válidas. A maioria de vocês se identifica com o seu eu diário, fisicamente orientado. Vocês não pensariam em se identificar com uma porção de seu corpo e ignorar todas as outras partes, e ainda assim, você está fazendo a mesma coisa quando imagina que o eu egoísta carrega o fardo de sua identidade. Estou lhe falando que você não é uma bolsa cósmica de ossos e carne, jogados juntos através de alguma mistura de elementos e de substâncias químicas. Estou lhe falando que sua consciência não é formada mera e acidentalmente pelo trabalho interativo de componentes químicos. Você não é um ramo abandonado de matéria física, nem sua consciência está destinada a desaparecer como uma lofada de fumaça. Ao invés disso, você forma o corpo físico que você conhece num nível profundamente inconsciente, com grande discriminação, milagrosa clareza e o íntimo conhecimento inconsciente de cada célula que compõe essa formação. Isso não tem um significado simbólico. Agora, por causa de sua mente consciente, como você a pensa, você não está consciente dessas atividades. Você não se identifica com essa porção interior de si mesmo. Você prefere se identificar com a parte de você que olha a televisão, ou cozinha, ou trabalha. A parte de você que você acha que sabe o que está fazendo, mas essa porção, aparentemente inconsciente de você mesmo, é muito mais instruída, e toda a sua existência física depende do funcionamento regular dela. Esta porção está consciente, atenta, alerta. É você, muito focado em sua realidade física, que não escuta sua voz, que não entende que ela é a grande força psicológica de qual seu eu fisicamente orientado brota. Chamo esta, aparentemente, inconsciência de ego interior, pois ele dirige as atividades internas. Ele correlaciona a informação que é percebida, não através dos sentidos físicos, mas através de outros canais interiores. É o observador interno da realidade, que existe além da tridimensionalidade. Ele carrega em si a memória de cada uma de suas existências passadas. Ele olha para as dimensões subjetivas que são, literalmente, infinitas, e a partir dessas dimensões subjetivas, todas as realidades objetivas fluem. Todas as informações necessárias lhe são dadas através desses canais interiores, e as inacreditáveis atividades interiores ganham lugar diante de você, como o levantar de um dedo, o fechar de uma pálpebra, ou a leitura dessa sentença nessa página. Esta porção de sua identidade é totalmente clarividente e telepática, de forma que você é advertido de desastres antes que ocorram. Aceite você
ou não. A mensagem de forma consciente e toda a comunicação ganha espaço muito antes de uma palavra ser falada. O ego exterior e o ego interno operam juntos, um lhe permitindo manipular o mundo que você conhece, outro trazendo-lhe essas percepções interiores delicadas, sem as quais a existência física não seria mantida. Há uma porção de você, porém, a identidade mais profunda, que forma ambos, o ego interno e o ego externo, que decidiram que você seria um ser físico neste lugar e tempo. Este é o âmago de sua identidade, a semente psíquica da qual você brotou, a personalidade multidimensional da qual você é parte. Para esses de vocês que desejam saber onde coloca o subconsciente, como os psicólogos consideram, você pode imaginar como um lugar de reunião, grosso modo falando, entre os egos externo e interno. Você precisa entender que não há divisões reais do eu. Então falamos de várias porções apenas para formarmos a ideia básica, mais clara. Já que estamos nos dirigindo a indivíduos que se identificam com a consciência normal do eu, levanto esses assuntos nesse primeiro capítulo porque estarei usando os termos mais adiante nesse livro e porque quero estabelecer o fato da personalidade multidimensional o mais breve possível. Vocês não podem se entender e não podem aceitar minha existência independente, até que se libertem da noção de que a personalidade é um atributo da consciência, do aqui e agora. Agora, algumas das coisas que posso dizer sobre a realidade física neste livro podem assustá-los, mas lembrem-se que estou vendo isto de um ponto de vista completamente diferente. Você está presente, inteiramente focado nisso, pensando, talvez, e se não houver nada lá fora? Eu estou lá fora, retornando momentaneamente a uma dimensão que conheço e amo. Porém, não sou, em seus termos, um residente. Embora eu tenha um passaporte psíquico, há ainda alguns problemas de tradução, inconveniências de entrada, com os quais tenho que lutar. Muitas pessoas, eu ouço, viveram durante anos dentro da cidade de New York e nunca fizeram uma excursão até o Empire State, enquanto muitos estrangeiros estão familiarizados com ele. Assim, embora você tenha um endereço físico, eu ainda posso mostrar algumas estruturas muito estranhas e miraculosas, psíquicas e psicológicas, dentro de seus próprios sistemas de realidade que você ignora. Espero muito francamente fazer muito mais que isto. Espero levá-lo a uma excursão pelos níveis de realidade que estão disponíveis a você e guiá-lo em uma viagem pelas dimensões de sua própria estrutura psicológica. Abrir áreas inteiras de sua própria consciência, das quais você tem sido relativamente inconsciente. Espero, então, não apenas explicar os aspectos multidimensionais da personalidade, mas dar a cada um de meus leitores um vislumbre daquela grande identidade que é dele mesmo. O eu que você conhece não é senão um fragmento de toda a sua identidade. Porém, esses fragmentos do eu não são amarrados juntos, como contas um fio. Eles são mais como as várias camadas de uma cebola, ou segmentos da casca em espiral de uma laranja, todas conectadas através de uma vitalidade e crescendo para fora, em várias realidades, enquanto brotam da mesma fonte. Não estou comparando a personalidade a uma laranja ou uma cebola, mas quero enfatizar que, como estas coisas crescem de dentro para fora, assim acontece com cada fragmento de todo o eu. Você observa o aspecto externo dos objetos. Seus sentidos físicos lhe permitem observar as formas exteriores, às quais você, então, reage. Mas seus sentidos físicos, até certo ponto, lhe forçam a perceber a realidade dessa maneira e a vitalidade interna do tema e da forma não é tão aparente. Posso lhe dizer, por exemplo, que há consciência mesmo em uma unha, mas poucos de meus leitores me levarão a sério o bastante para parar no meio da sentença e dizer bom dia ou boa tarde para a próxima unha que acharem, presa em um pedaço de madeira. Não obstante, os átomos e moléculas dentro da unha possuem o próprio tipo de consciência. Os átomos e moléculas que compõem as páginas deste livro também são, dentro de seu próprio nível, conscientes. Nada existe
seja pedra, mineral, planta, animal ou ar, que não esteja repleto de consciência de seu próprio tipo. Assim, você está no meio de uma comoção vital constante, uma conformação de consciência energética, e vocês são fisicamente compostos de células conscientes, que carregam com elas mesmas as realizações de suas próprias identidades, que cooperam prontamente com a formação da estrutura corporal, que é seu corpo físico. Estou dizendo, claro, que não há tal coisa como matéria morta. Não há nenhum objeto que não seja formado por consciência, e cada consciência, em relação ao seu nível, se regozija na sensação e criatividade. Você não pode entender o que você é, a menos que entenda tal assunto. Por conveniência, você se fecha à numerosidade das comunicações internas que brotam das partes mais minúsculas de sua carne. Contudo, mesmo como criaturas físicas, vocês são, até certo ponto, uma porção de outra consciência. Não há limitações ao eu. Não há limitações a seus potenciais. Porém, você pode adotar limitações artificiais através de sua própria ignorância. Você pode, por exemplo, se identificar com seu ego exterior, sozinho, e se privar das habilidades que são uma parte de você. Você pode negar, mas não pode mudar os fatos. A personalidade é multidimensional. Embora muitas pessoas escondam suas cabeças, figurativamente falando, na areia da existência tridimensional e finjam que não há nada a mais. Não pretendo subestimar o ego exterior. Você simplesmente o superestimou. Nem sua verdadeira natureza foi reconhecida. Teremos mais a dizer em relação a esse assunto, mas por agora é o bastante perceber que seu senso de identidade e continuidade não é dependente do ego. Agora, às vezes, estarei usando o termo camuflagem, referindo-me ao mundo físico, com o qual o ego exterior se relaciona, pois a forma física é uma das camuflagens que a realidade adota. A camuflagem é real, e ainda assim há uma realidade muito maior nisto, a vitalidade que deu forma a isto. Seus sentidos físicos lhe permitem perceber esta camuflagem, pois eles são sintonizados com ela de uma maneira altamente especializada. Mas sentir a realidade dentro da forma requer um diferente tipo de atenção e manipulações mais delicadas do que os sentidos físicos provêm. O ego é um deus ciumento e quer seus interesses atendidos. Ele não quer admitir a realidade de nenhuma dimensão, exceto aquela em que ele se sente confortável e que pode entender. Ele foi intencionado para ser um auxílio, mas lhe foi permitido se tornar um tirano. Mesmo assim, é muito mais flexível e ansioso para aprender do que geralmente é suposto. Ele não é naturalmente rígido como parece. Sua curiosidade pode ser de grande valor. Se você tiver uma concepção limitada da natureza da realidade, então seu ego fará o melhor para mantê-lo na pequena área fechada da realidade que você aceita. Por outro lado, sua intuição e instintos criativos terão permissão para a liberdade. Então eles comunicarão um pouco de conhecimento das grandes dimensões a essa porção mais fisicamente orientada de sua personalidade. Este livro é a prova de que o ego não tem o controle inteiro da personalidade para si mesmo, pois não há dúvida de que ele está sendo produzido por alguma outra personalidade, que não a da escritora conhecida como Jane Roberts. Desde que Jane Roberts não tem habilidades que não são inerentes às espécies como um todo, então, ao menos, deve ser admitido que a personalidade humana tem muito mais atributos do que os usualmente descritos. Espero explicar o que essas habilidades são e mostrar os modos que cada indivíduo pode usar para liberar estes potenciais. A personalidade é uma conformação de percepção variável. É a parte da identidade que percebe. Não forço minhas percepções sobre a mulher através de quem falo. Tampouco sua consciência é destruída durante as nossas comunicações. Ao contrário, há uma expansão da consciência dela e uma projeção de energia que é dirigida à distância, a partir da realidade tridimensional. Esta concentração distante a partir do sistema físico pode fazer parecer como se a consciência dela esteja sendo destruída,
Ao contrário, é somada a ela. Agora, a partir de meu próprio campo de realidade, foco minha atenção em direção à mulher, mas as palavras que ela fala, essas palavras sobre as páginas, não são inicialmente verbais. Em primeiro lugar, a linguagem como você conhece é um ofício lento, letra por letra, sequenciada para formar uma palavra e palavras para formar sentenças, o resultado do pensamento padrão linear. A linguagem como você conhece é parcial e gramaticalmente o produto de suas sucessões de tempo físico. Você só pode se focar uma vez em muitas coisas, e sua estrutura de linguagem não é dada à comunicação de experiências intrincadas e simultâneas. Estou consciente de um tipo diferente de experiência, não linear, e posso focar e reagir a uma variedade infinita de eventos simultâneos. O Herbert não os poderia expressar, assim, eles devem ser nivelados em expressão linear para serem entendidos por vocês. Esta habilidade para perceber e reagir a eventos simultâneos ilimitados é uma característica básica de cada eu completo ou entidade. Então, não reivindico isto como algum feito exclusivamente meu. Cada leitor, estando presentemente escondido em uma forma física, presumo, conhece apenas uma pequena porção de si mesmo, como mencionei antes. A entidade é a identidade global da qual a personalidade é uma manifestação, uma porção válida, independente e eterna. Nestas comunicações, portanto, a consciência de Herbert se expande e ainda se foca em uma dimensão diferente, uma dimensão entre a realidade dele e a minha, um campo relativamente livre de distração. Aqui eu imprimo certos conceitos nele, com a permissão e consentimento dele. Eles não são neutros em todo conhecimento ou informação, ao selo da personalidade que o mantém ou passa adiante. O Herbert põe seu conhecimento verbal disponível para nosso uso e automaticamente nós, juntos, provocamos as várias palavras que serão faladas. Distrações podem acontecer e, como qualquer informação, pode ser distorcida. Porém, estamos habituados a trabalhar juntos agora, e as distorções são muito poucas. Um pouco de minha energia é também projetada através de Herbert. Sua energia e a minha, ambas tiveram sua forma física durante nossas sessões enquanto falo essas sentenças. Há muitas outras ramificações que discutirei depois. Então, não sou um produto da subconsciência de Herbert, não mais do que ele é um produto de minha mente subconsciente. Tampouco sou uma personalidade secundária, tentando habilmente arruinar um ego precário. Na realidade, cuidei para que todas as porções da personalidade de Herbert fossem beneficiadas e que nossa integridade fosse mantida e honrada. Há, na personalidade de Herbert, uma facilidade bastante singular que faz possível nossas comunicações. Tentarei dizer isto tão simples quanto possível. Na psique de Herbert, há o que é equivalente a uma urdidura dimensional transparente, que serve quase como uma janela aberta, através da qual outras realidades podem ser observadas. Uma abertura multidimensional, que, de certa forma, escapou de ser nublada pela sombra do foco físico. Os sentidos físicos normalmente lhes encobrem estes canais abertos, pois eles só percebem a realidade em sua própria imagem. Até certo ponto, portanto, entram em sua realidade por uma urdidura psicológica em seu espaço e tempo. De certa forma, esse canal aberto serve tanto quanto um caminho entre a personalidade de Herbert e a minha. Assim, a comunicação é possível por esse meio. Tais urdiduras psicológicas e psíquicas entre as dimensões da existência não são raras. Elas são meramente reconhecidas como raridades e utilizadas menos ainda. Tentarei dar-lhes alguma ideia de minha própria existência não física, que isso sirva para lhe lembrar de que sua própria identidade básica é tão não física quanto a minha. Meu ambiente atual, trabalho e atividades. Embora meu ambiente difira em importantes aspectos do de meus leitores,
Posso lhes assegurar que ele é tão vívido, variado e vital quanto a existência física. Ele é mais deleitoso, mais recompensador e oferece maiores oportunidades para a realização criativa. Embora minhas ideias de gozo tenham mudado um pouco desde que eu fui um ser físico. Minha existência presente é a mais desafiadora que conheço, e olha que conheço muitas, ambas física e não física. Não há apenas uma única dimensão na qual a consciência não física resida, não mais do que em seu país, o planeta, ou nos planetas do seu sistema solar. Meu ambiente, agora, não é o único no qual você se encontrará imediatamente após a morte. Não consigo não falar humoristicamente, mas você precisa morrer muitas vezes antes de entrar nesse plano particular de existência. O nascimento é muito mais chocante do que a morte. Às vezes, quando você morre, você não percebe, mas o nascimento quase sempre implica num reconhecimento impetuoso e repentino. Assim, não há necessidade de temer a morte. E eu, que já morri mais vezes do que me preocupo contar, escrevo esse livro para lhe dizer isso. Meu trabalho neste ambiente provê muito mais desafios do que qualquer um de vocês supõe, e ele também necessita da manipulação de materiais criativos que estão quase além de sua compreensão atual. Falarei mais disso em breve. Primeiro, você precisa entender que nenhuma realidade objetiva existe, mas aquela que é criada pela consciência. A consciência sempre cria formas, e não o contrário. Assim, meu ambiente é uma realidade da existência criada por mim mesmo e por outros como eu. E ele representa a manifestação de nosso desenvolvimento. Não usamos estruturas permanentes. Não há uma cidade ou um centro de cidade, por exemplo, no qual eu moro. Não quero dizer que isso implique que estejamos em um espaço vazio, pois não pensamos em espaço da mesma forma que vocês pensam, e formamos qualquer imagem do que queremos que nos cerque. Elas são criadas por nossos padrões mentais, como sua própria realidade física é criada em réplica perfeita de seus pensamentos e desejos interiores. Você pensa que objetos existem independentemente de você, não percebendo que eles são a manifestação psicológica e psíquica de vocês mesmos. Percebemos que formamos nossa própria realidade e, portanto, fazemos isso com considerável alegria e abandono criativo. Em meu ambiente, você estaria altamente desorientado, pois ele lhe parecia como se a ele faltasse coerência. Somos conscientes das leis internas que governam todas as materializações. No entanto, posso estar num ambiente de dia ou de noite, em seus termos, como eu quiser, ou em qualquer período, digamos, de sua história. Essas formas variáveis não aborrecem meus companheiros, pois eles as entendem como ligações de meu humor, sentimentos e ideias. Permanência e estabilidade não têm basicamente nada a ver com a forma, mas com a integração do prazer, do propósito, do alcance e da identidade. Viajo para muitos outros níveis de existência de forma a atender meus deveres, que são primariamente os de professor e educador. Eu uso qualquer ajuda e técnica que me sirva melhor naqueles sistemas. Em outras palavras, posso ensinar a mesma lição de muitos modos diferentes, de acordo com as habilidades e suposições inerentes a qualquer sistema no qual eu tenha que operar. Uso uma porção de mim mesmo, a partir de muitas personalidades disponíveis à minha identidade, nessas comunicações e nesse livro. Em outros sistemas de realidade, essa personalidade particular que sou, a identidade geral de Seth, adotada aqui, não seria compreendida. Todos os sistemas de realidade não são fisicamente orientados e alguns são totalmente alheios à forma física, nem ao sexo, como você o entende, natural a eles. Consequentemente, não me comunicaria como uma personalidade masculina que viveu muitas existências físicas, embora essa seja uma porção legítima e válida de minha identidade. Em meu ambiente doméstico, assumo qualquer forma que me agrada, e pode variar, e varia, com a natureza de meus pensamentos. Você, porém, forma a sua própria imagem física num nível de inconsciência mais ou menos da mesma maneira, mas com algumas diferenças importantes. Você normalmente não percebe que seu corpo físico é criado por você, em cada momento, como um resultado direto da concepção interna do que você é, ou de que ele muda de formas químicas e eletromagnéticas importantes com o movimento de seu próprio pensamento. Tendo há muito tempo reconhecido a dependência da forma sobre a consciência,
simplesmente nos tornamos capazes de mudar nossas formas completamente, de maneira que elas sigam mais fielmente cada nuance de nossa experiência interior. Esta habilidade para mudar a forma é uma característica inerente a qualquer consciência. Só o grau de proficiência e efetuação é que varia. Você pode ver isso em seu próprio sistema, em uma versão reduzida, quando você observa as formas variáveis, vivendo através de sua história evolutiva. Agora, nós também podemos assumir várias formas de uma única vez, em grosso modo falando, mas vocês também podem fazer isso, embora geralmente não percebam. Sua forma física pode dormir na cama, enquanto que a sua consciência viaja na forma de sonho para lugares bastante distantes. Simultaneamente, você pode criar uma forma pensamento de si mesmo, idêntico, sob todos os aspectos, e ela pode aparecer no quarto de um amigo sem o conhecimento de sua consciência. Assim, a consciência não é limitada, como as formas, ela pode criar em qualquer momento. Falando em termos práticos, estamos mais avançados em relação a isso do que você, e quando criamos tais formas, nós fazemos isso com total consciência. Divido meu campo de existência com outros que têm mais ou menos os mesmos desafios, os mesmos padrões gerais de desenvolvimento. Alguns que conheço e outros que não conheço. Comunicamo-nos telepaticamente, mas, novamente, telepatia é a base de seus idiomas, os quais, sem simbolismo, não teriam sentido. Por que nos comunicamos desta maneira, não significa necessariamente que usamos palavras mentais, pois não o fazemos. Comunicamo-nos através do que posso chamar de imagens térmicas e eletromagnéticas, que são capazes de suportar muito mais significado em uma sequência. A intensidade da comunicação é dependente da intensidade emocional atrás dela, embora a frase intensidade emocional possa ser mal interpretada. Nós sentimos um equivalente ao que vocês chamam de emoções, embora não seja amor, ou ódio, ou raiva do jeito que vocês conhecem. Seus sentimentos podem ser melhor descritos como materializações tridimensionais de grandes eventos psicológicos e experiências relacionados aos sentidos interiores. Explicarei estes sentidos interiores mais tarde, no final desse capítulo. Basta dizer que temos experiências emocionais fortes, embora elas difiram grandemente das suas. São muito menos limitadas e muito mais expansivas, nas quais somos também conscientes e responsáveis em relação ao clima emocional como um todo. Somos muito mais livres para sentir e experienciar, porque não tememos ser varridos pelos sentimentos. Nossas identidades não se sentem ameaçadas, por exemplo, pelas fortes emoções de outros. Podemos viajar através das emoções de uma forma que não é natural agora para você, e traduzi-las em outras facetas de criatividade que são diferentes das com que vocês têm familiaridade. Não sentimos a necessidade de esconder emoções, pois sabemos que é basicamente impossível e indesejável. Em seu sistema, elas podem parecer problemáticas, porque vocês ainda não aprenderam a usá-las. Agora estamos aprendendo o completo potencial delas e os poderes da criatividade com a qual elas são conectadas. Desde que percebemos que nossa identidade não é dependente da forma, então, é claro, não tememos mudá-las, sabendo que podemos adotar qualquer forma que desejamos. Não conhecemos a morte em seus termos. Nossa existência nos leva a muitos outros ambientes, nos misturamos a eles. Seguimos as regras das formas existentes nesses ambientes. Todos aqui somos professores e adaptamos nossos métodos também, de forma que eles façam sentido para as personalidades com ideias variadas de realidade. A consciência não é dependente da forma, como eu disse, e ainda assim, ela sempre procura criar uma forma. Não existimos em qualquer estrutura temporal como você considera. Minutos, horas ou anos perderam seu significado e fascínio. Estamos bastante cientes da condição de tempo nos outros sistemas e precisamos levá-los em consideração em nossas comunicações. Caso contrário, o que dizemos não seria entendido. Não há nenhuma barreira real para separar os sistemas dos quais falo. A única separação é provocada pelas variadas habilidades de personalidades a perceber e manipular. Você existe no meio de muitos outros sistemas de realidade, por exemplo. Mas você não os percebe. E mesmo quando algum evento se intromete, a partir desses sistemas dentro de sua própria existência tridimensional,
você não é capaz de interpretá-lo, pois ele é distorcido pelo mesmo fato do acontecimento. Eu lhe disse que nós não experimentamos sua sequência de tempo, viajamos através de intensidades. Nosso trabalho, desenvolvimento e experiência, todos acontecem dentro do que chamo de ponto do momento. Aqui, dentro do ponto do momento, o menor pensamento é aproveitado. A mais leve possibilidade é explorada. As probabilidades são examinadas totalmente. O menor, o mais forte sentimento é vigorosamente considerado. É difícil explicar isto claramente e, ainda assim, o ponto do momento é a estrutura com a qual temos nossa experiência psicológica. Com ele, ações simultâneas seguem livremente através de padrões associativos. Por exemplo, finja que eu penso em você, Joseph. Ao fazer isso, imediatamente experiencio e completamente seu passado, presente e futuro em seus termos. E todas aquelas emoções fortes, ou emoções determinantes, e motivações que o regeneram. Posso viajar por essas experiências com você, se eu escolher isso. Podemos seguir uma consciência através de todas as suas formas, por exemplo, e em seus termos, com o lampejo de um olhar. Agora, isso precisa de estudo, desenvolvimento e experiência antes de alguém poder aprender como manter sua própria estabilidade frente a tais estímulos constantes. E muitos de nós se perdem nisso, até mesmo esquecendo de quem fomos até que despertamos mais uma vez a nós mesmos. Muito disto agora é bastante automático para nós, nas infinitas variedades de consciência. Ainda estamos conscientes de uma pequena porcentagem de todos os bancos de personalidades existentes, pois, em nossas férias, visitamos formas simples de vida e nos misturamos a elas. A esta instância, nós viciamos em relaxar e dormir, pois podemos gastar um século como uma árvore ou como uma forma de vida descomplicada em outra realidade. Deleitamos nossa consciência com o prazer da simples existência. Podemos criar, como você vê, a floresta na qual crescemos. Normalmente, porém, somos altamente ativos. Nossas energias todas se focam em nosso trabalho e em novos desafios. Podemos formar de nós mesmos, de nossas próprias totalidades psicológicas, outras personalidades, sempre que desejamos. Porém, estas têm que ser desenvolvidas de acordo com o próprio mérito, usando as habilidades criativas inerentes a elas. Elas são livres para fazerem o próprio caminho, porém, não realizamos isso às cegas. Cada leitor é uma porção de sua própria entidade e se desenvolve em direção à mesma forma de existência que conheço. Na infância e no estado de sonho, cada personalidade está, até certo ponto, consciente da verdadeira liberdade que pertence à sua própria consciência interior. Essas habilidades, das quais falo, entretanto, são características inerentes da consciência como um todo e de cada personalidade. Meu ambiente, como eu disse, muda constantemente, assim como o seu. Nosso ambiente é composto de desequilíbrios primorosos, onde a mudança tem permissão completa. Sua própria estrutura de tempo o engana em suas ideias de permanência relativa a assuntos físicos, e você fecha seus olhos às constantes alterações nele. Seus sentidos físicos o limitam, fazendo o melhor que consegue, a percepção de uma realidade altamente formalizada. Apenas através do uso das intuições e nos estados de sono e sonho, como regra, você pode perceber o prazer de sua própria mutação e de qualquer consciência. Um de meus deveres é o de instruí-los em tais assuntos. Precisamos usar conceitos que são, no mínimo, bastante familiarizados a vocês. Ao fazer isso, usamos porções de nossas próprias personalidades, com as quais vocês possam, até certo ponto, fazer relações. Não há fim em nosso ambiente. Em seus termos, não haveria nenhuma falta de espaço ou tempo com os quais operar. Agora, isso traria tremenda pressão para qualquer consciência, sem um desenvolvimento ou histórico apropriado. Não temos um universo simples, confortável, no qual possamos nos esconder. Ainda estamos alertas a outros sistemas bastante estrangeiros de realidade que lampejam nos mesmos arredores de consciência como a conhecemos. Há vários tipos de consciências, assim como há de formas físicas, cada uma com seus próprios padrões de percepção, habitando seus próprios sistemas de camuflagem. E ainda, todos esses
tem conhecimento íntimo da realidade, que existe em todas as camuflagens e que compõem qualquer realidade, não importa por qual nome seja chamado. Agora, muitas dessas liberdades são bastante naturais a você no estado de sonho, e você forma, frequentemente, ambientes de sonho para exercitar tais potenciais. Depois, terei ao menos algumas observações a fazer em relação às maneiras pelas quais você pode aprender a reconhecer suas próprias proezas para compará-las com sua proficiência na vida física diária. Você pode aprender a mudar seu ambiente físico, aprendendo a mudar e manipular seu ambiente no sonho. Você também pode se sugerir sonhos específicos, nos quais uma mudança desejada é vista e, sob certas condições, elas irão aparecer em sua realidade física. Agora, normalmente, você faz isso sem perceber. Toda consciência adota várias formas. Não é necessário sempre estar dentro de uma forma. Todas as formas não são formas físicas. Algumas personalidades nunca foram físicas. Elas evoluíram ao longo de linhas diferentes e suas estruturas psicológicas seriam estrangeiras para vocês. De certa forma, eu também viajo através de tais ambientes. A consciência precisa mostrar-se, entretanto. Ela não pode não ser. Em alguns sistemas, por exemplo, ela forma padrões altamente integrados, matemática e musicalmente, que são elas mesmas estímulos para outros sistemas universais. Não estou bem informado sobre essas, porém, e não posso falar delas com grande familiaridade. Se meu ambiente não é permanentemente estruturado, então, como falei, também não é o seu. Se eu estiver consciente na comunicação através de Robert, de formas diferentes, cada um de vocês, telepaticamente, se comunica com e através de outras personalidades, embora com pouco conhecimento dessa realização. Os sentidos que você usa de uma maneira muito real cria um ambiente que você percebe. Seus sentidos físicos necessitam da percepção de uma realidade tridimensional. A consciência é equipada com alguns perceptores internos. Eles são inerentes a todas as consciências em relação a seu desenvolvimento. Esses perceptores operam de forma bastante independente daqueles que podem ser assumidos quando uma consciência adota uma forma especializada, como um corpo físico, de forma a operar em um sistema particular. Cada leitor, no entanto, tem seus sentidos internos e, até certo ponto, os usa constantemente, embora não consciente de estar fazendo isso num nível egotista. Agora nós usamos os sentidos internos muito consciente e livremente. Se você fizesse isso, você perceberia o mesmo tipo de ambiente no qual eu tenho minha existência. Você veria uma situação não camuflada, na qual os eventos e formas fossem livres sem prendê-lo nos moldes do tempo. Por exemplo, você veria seu quarto atual não apenas como um conglomerado de mobília que parece permanente, mas mudaria seu foco e veria a imensa e constante dança das moléculas e outras partículas que compõem os vários objetos. Você poderia ver uma fosforescência incandescente da aura, a aura das estruturas eletromagnéticas que compõem as moléculas em si mesmas. Você poderia, se quisesse, condensar sua consciência até que fosse pequeno bastante para viajar através de uma única molécula, e do mundo da molécula ter uma visão ocular do universo, do quarto e da galáxia gigantesca, movendo-se continuamente como formas estelares interrelacionadas. Agora, todas essas possibilidades representam uma realidade legítima. A sua não é mais legítima do que qualquer outra, mas é a única que você percebe. Usando os sentidos interiores, nos tornamos criadores conscientes, co-criadores. Mas vocês são co-criadores inconscientes, saiba disso ou não. Se seu ambiente parece desestruturado para você, é apenas porque você não entende a verdadeira natureza da ordem, que não tem nada a ver com a forma permanente, mas apenas parece ter forma a partir de sua perspectiva. Não há nenhuma 4 horas da tarde ou 9 horas da manhã em meu ambiente. Com isso, quero dizer que não estou restrito à sequência do tempo. Não há nada me impedindo de experienciar tais sequências, se escolho. Experienciamos tempo, ou o que você chama de equivalente disso na natureza, em termos de intensidades de experiência. Um tempo psicológico com suas próprias variações.
Isso é algo similar às suas próprias sensações, quando o tempo parece ser muito rápido ou muito devagar, mas é bastante diferente em alguns detalhes. Nosso tempo psicológico poderia ser comparado, em termos de ambiente, às paredes de um quarto, mas em nosso caso, as paredes estariam mudando constantemente em termos de cores, tamanho, altura, profundidade e largura. Nossas estruturas psicológicas são diferentes. Falando em termos práticos, nelas, nós utilizamos conscientemente uma realidade psicológica multidimensional que vocês inerentemente possuem, mas com a qual não têm familiaridade num nível egotista. É natural, então, que seu ambiente não tenha as qualidades multidimensionais que os sentidos físicos nunca perceberiam. Agora, projeto uma porção de minha realidade, conforme dito esse livro, para um nível não discriminado entre os sistemas, relativamente livre de camuflagem. É uma área inativa, comparativamente falando. Se você estivesse pensando em termos de realidade física, então essa área seria ligada a outra imediatamente acima da atmosfera de sua Terra. No entanto, estou falando de atmosferas psicológicas e psíquicas, e essa área está suficientemente distante do eu fisicamente orientado de Robert. Assim, as comunicações podem ser relativamente compreendidas. Também está, de certa forma, distante de meu próprio ambiente, pois em meu próprio ambiente eu teria algumas dificuldades em relacionar informações em termos fisicamente orientados. Você deve entender que, por distância, não estou me referindo a espaço. Criação e percepção estão muito mais intimamente conectadas do que qualquer um de seus cientistas possam perceber. É bastante verdade que seus sentidos físicos criam a realidade que percebem. Uma árvore é algo bem diferente para um micróbio. Um pássaro, um inseto, é um homem que se põe abaixo dela. Não estou dizendo que a árvore apenas parece ser diferente. É diferente. Você percebe sua realidade através de um conjunto de sentidos altamente especializados. Isso não significa que sua realidade existe mais naquela forma básica do que no formato percebido pelo micróbio, inseto ou pássaro. Você não pode perceber a realidade válida da árvore em qualquer contexto, exceto no seu mesmo. Isso se aplica a qualquer coisa no sistema físico que você conhece. Não é que a realidade física é falsa, é que a imagem física é simplesmente uma do infinito grupo de possibilidades, de formas perceptivas, através da qual a consciência se expressa. Os sentidos físicos lhe forçam a traduzir a experiência sob a percepção física. Os sentidos interiores lhe abrem a extensão da percepção, lhe permitindo interpretar a experiência de uma maneira muito mais livre e a criar novas formas e novos canais através dos quais você, ou qualquer consciência, possa conhecê-la. A consciência é, entre outras coisas, um exercício espontâneo da criatividade. Você está aprendendo agora, num contexto tridimensional, as formas pelas quais sua existência emocional e psíquica podem criar variedades de formas físicas. Você manipula com o ambiente físico, e essas manipulações são automaticamente impressas no molde físico. Agora, nosso ambiente está na própria criatividade de maneira diferente do seu. Seu ambiente é criativo em relação às árvores carregadas de frutas. Há um princípio autossustentável que faz a terra alimentar-se a si mesma, por exemplo. Os aspectos naturalmente criativos são as materializações das inclinações psíquicas, espirituais e físicas mais profundas das espécies, organizadas em seus termos, há eras atrás, é uma parte do banco racial de conhecimento psíquico. Nós doamos os elementos de nosso ambiente com uma grande criatividade, que é difícil de explicar. Não temos flores que crescem, por exemplo, mas a intensidade, a força psíquica condensada de nossas naturezas psicológicas forma novas dimensões de atividade. Se você pintar um quadro dentro da existência tridimensional, então a pintura deve estar em uma superfície plana, simplesmente indicando a experiência tridimensional que você não pode inserir nela. Em nosso ambiente, porém, nós poderíamos criar qualquer efeito dimensional que desejamos. Todas estas habilidades não são apenas nossas, elas são sua herança. Como você verá depois neste livro, você exercita seus próprios sentidos internos e habilidades multidimensionais, mais frequentemente do que poderia parecer,
em outros estados de consciência que o normal do que o desperto. Considerando que meu próprio ambiente não tem elementos físicos definidos, você será capaz de entender sua natureza pela inferência, como explico em alguns tópicos relacionados ao longo deste livro. Seu próprio ambiente físico parece a você por causa de sua própria estrutura psicológica. Se você tivesse ganho seu senso de continuidade pessoal através de processos primários associativos, ao invés de ser um resultado da familiaridade do eu se movendo através do tempo, então você experienciaria a realidade física de uma forma completamente diferente. Os objetivos do passado e do presente poderiam ser percebidos de uma vez, suas presenças justificadas através de conexões associativas. Digamos que seu pai, através da vida dele, acumulou 8 cadeiras favoritas. Se seu mecanismo de percepção fosse primariamente estruturado como um resultado da associação intuitiva, ao invés da sequência do tema, então você perceberia todas essas cadeiras de uma única vez. Ouvindo uma, você estaria ciente das outras. Assim, o ambiente não é uma coisa separada em si mesma, mas o resultado de padrões de percepção, e esses são determinados pela estrutura psicológica. Assim, se você quer saber como é meu ambiente, você terá que entender o que eu sou. De forma a explicar, devo falar sobre a natureza da consciência em geral. Ao fazer isso, devo terminar dizendo-lhe bastante a respeito de você mesmo. As porções interiores de sua identidade já estão conscientes do muito que lhe direi. Parte de meu propósito é familiarizar seu eu egotista com um conhecimento que já é conhecido em uma enorme porção por sua própria consciência, que você tem ignorado há muito. Você olha para o universo físico e interpreta a realidade de acordo com a informação recebida por seus sentidos externos. Estarei de pé, figurativamente falando, na realidade física, e olharei para dentro de você e descreverei essas realidades de consciência e experiências que você está fascinado por ver, pois você está fascinado com a realidade física e em transe tão profundo agora como a mulher através de quem escreve esse livro. Toda sua atenção está focada de uma forma altamente especializada sobre uma luz, um ponto brilhante que você chama de realidade. Há outras realidades, todas sobre você, mas você ignora suas existências e você destrói todos os estímulos que vêm delas. Há uma razão para tal transe, como você descobrirá, mas pouco a pouco você tem que acordar. Meu propósito é abrir os seus olhos internos. Meu ambiente inclui, é claro, aquelas outras personalidades com as quais entro em contato. Comunicação, percepção e ambiente podem ser arduamente separados. Entretanto, o tipo de comunicação que é levada adiante por mim e por meus associados é extremamente importante em qualquer discussão de seu ambiente. No capítulo seguinte, espero lhe dar uma ideia bastante simples de nossa existência, do trabalho no qual estamos envolvidos, da dimensão na qual existimos, do propósito que mantemos amorosamente e, mais que tudo, das preocupações que compõem nossa experiência. Se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que, por gentileza, se inscreva no meu canal e não deixe de ativar as notificações. Te encontro na segunda parte do livro Sete Fala, A Eterna Validade da Alma.